GJR Entrevistas. Oferecimento Sesc. Conosco nos estúdios da Clube, nesse primeiro bloco de entrevistas do GJR, Gilberto Tegner, o Tolão, vice-prefeito de Canela. Bom dia novamente, Tolão, bem-vindo. Bom dia, Léo, bom dia, Cabelinho. Novamente e aí, estamos Tolão? batendo um papo aí. Tolão, primeiro, vamos dizer, tá 100% já? Deu um susto aí na turma, mas tá 100% já? Cabelo, aquilo que eu te falei antes, 100% estou, mas não venho com aquela história que pronto pra outra, não tem outra. Não precisa, né? Não precisa. Passou o susto, graças a Deus, estou muito bem de saúde. Até a última revisão que eu fiz, eu brinquei com o médico, eu fui consultar, que esses meus exames nem no tempo da catequese estavam tão bons, viu? Bons. Dá pra voltar a bater uma bolinha, goleiro, o que tu acha? Fazer um veterano ali? Até pra olhar tem que emagrecer, Cabelo. Eu vejo ele caminhando ali nas nossas redondezas. É verdade, ali, né, Léo? Tolão? Ali perto do cassino, a gente ainda não estou liberado 100%, Léo, o médico pediu para fazer basicamente no máximo 30 minutos por dia, né? Mas assim, graças a Deus, assim, saúde, muito bem. Boa. Bom receber um amigo aqui com saúde, que é o que importa ao final de tudo. Tolão, vamos falar um pouquinho do primeiro ano de governo aí, né? A gente teve muita coisa acontecendo num primeiro ano, né? E eu queria que tu fizesse um rescaldo inicial, assim, do geral. Como que tu faz uma análise do governo PSDB, PDT, com toda a turma junta, né? Agora o Gilberto César foi pro PSD, mas enfim, como que tu faz o rescaldo desse primeiro ano? Bom, na verdade, Cabelo, assim, fazendo uma análise bem fria, bem tranquila, né? Foi um primeiro ano com muita dificuldade, está muito longe do que eu e o Gilberto queremos para nossa gestão. Tem muita coisa acontecendo, mas tanto ele quanto eu temos uma visão bem mais exigente, né? Então, porque nós precisamos que a cidade melhore em vários aspectos. E tanto o Gilberto pela experiência e eu pela experiência, a gente sabe como isso pode acontecer. E a gente fica inquieto porque algumas coisas aconteceram, mas nem todas aconteceram. O que não faltou nesse ano, eu posso dizer para vocês, foi muito trabalho, muita dedicação, tanto da parte do prefeito quanto da minha parte, quanto da parte do secretariado, né? E algumas coisas vão se acomodando. Eu acredito, Cabelo, que para um primeiro ano, né, eu gostaria de ter realizado mais coisas, com certeza. O Gilberto tem certeza que também tem expectativa, mas, né, a gente plantou muita coisa para os próximos 3 anos. Tanto eu quanto o Gilberto não vamos perder essa oportunidade que a comunidade nos deu de cuidar bem da nossa cidade, mas é um desafio muito difícil, né? Havia toda uma questão de nome, de imagem da cidade, que infelizmente foi arranhado. Cabelo, tu e o Léo, vim aqui algumas vezes, não sou aquele cara de olhar o passado e ficar detonando os outros, não fiz isso, não vou fazer nunca. Mas a verdade é que a gente encontrou um quadro com muita dificuldade de imagem mesmo. Agora, eu tenho concentrado um pouco a questão toda de conversar com possíveis patrocinadores e invariavelmente a gente ouve a questão da repercussão negativa, da mídia negativa dos últimos anos da cidade, algumas coisas desse ano, né? Graças a Deus, aqui eu fui com tranquilidade, toda a mídia negativa envolvendo a questão policial, ela não envolveu diretamente o nosso governo, não é a nossa gestão, né? Isso, até porque essa era uma determinação do prefeito Gilberto desde o começo do ano, que era tolerância zero. E a gente cumpriu isso nesse mandato. Então, Cabelo, posso dizer assim, falta muita coisa, tá? Falta muita coisa, mas também a gente, tanto o prefeito quanto eu, nós estamos trabalhando muito. Porque não basta ter o diagnóstico que faltam algumas coisas, se tu não trabalhar para saná-las, né? Então, posso dizer assim, foi um ano de muita dificuldade, muitos desafios, mas eu acredito que agora, ao final desse ano, já com um orçamento já elaborado por nós, né? Porque a gente trabalhou com o orçamento do ano passado, nós recebemos algumas questões a serem resolvidas, por exemplo, só a despesa dos hotéis lá que nós tínhamos, né, Cabelo? Sim. Só a questão daquelas casas todas, é uma despesa que não estava previsto no orçamento. E a gente tem que absorver as coisas. Mas assim, de novo, a mensagem que eu deixo é aquela. Eu e o Gilberto, a gente não se elegeu para se queixar do passado, né? O passado existe e nos cobra uma conta, às vezes, tinhosa, né? Mas nós não vamos ficar aqui nos queixando do passado, nós vamos consertar algumas coisas no presente para projetar o futuro e que a nossa cidade cresça bastante nos próximos 3 anos. Espetáculo te ouvir assim e ver que tu tem uma noção, né, de que da evolução que é necessária para a cidade, né, Tolão? Mas a gente precisa falar sobre algumas coisas do primeiro ano e uma das grandes questões aí que a gente, muita gente tem expectativa, principalmente os moradores da região da Rota Panorâmica, né, Tolão? E é uma questão que a gente ainda não vê um norte tão próximo. O que tu pode dizer para quem tá nos escutando sobre isso, cara? Bom, perfeito. A Rota Panorâmica, né, Cabelo? O primeiro problema da Rota Panorâmica foi não ter inscrito ela no tempo hábil, né? Ou seja, quando houve as enchentes ali no ano passado, Cabelo, o próprio governo federal abriu várias linhas, tá?
para busca de recursos, e Canela não inscreveu a Rota Panorâmica. E a Rota Panorâmica foi um evento causado diretamente pela chuvarada. Então, nada mais integrado, né, Léo, do que nada mais correto do que... Mas não escreveram ela. Tanto que quando nós assumimos, Cabelo, nós assumimos lá em janeiro, estavam fechados, não tinha mais escrever, até porque a chuvarada foi lá em maio, começou dia 1º de maio, que é dia do meu aniversário, né? Começou lá em maio, foi até começo de junho, e Canela não escreveu o principal evento, o principal prejuízo de Canela não estava escrito. Politicamente, isso tem que ser feito justiça. Politicamente, o Gilberto, com a parceria de alguns deputados do PT, do deputado Joel, do deputado Lucas, do deputado Pompeu, conseguiram, né, articular junto a Secretaria de Defesa Civil, né, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, e poder inscrever esse pleito fora do prazo. Retroativo, no Retroativo, né? Se conseguiu. Só que é um pleito que ele ficou sendo julgado quase em segundo momento, porque foi julgado primeiro todos aqueles que foram inscritos na data certa. Por insistência dessas pessoas e do próprio Gilberto, começou a andar o processo, né? Aí já existia um projeto contratado na outra gestão, e ele tinha alguns problemas no projeto, e não estou dizendo da gestão, mas do projeto, teve que ser arrumado aquilo. Aí foi contemplado, hoje que nós temos, né, um projeto que em torno de 9,5 a 10 milhões, tem 5 milhões já empenhado, tá? E estamos só aguardando agora a liberação do outro empenho para abrir a licitação. É chato, é ruim, porque as pessoas estão sofrendo lá embaixo, né? Porque a rota está interditada, né? Tem ali o pessoal da mineradora, são empresários, meus amigos que eu gosto muito, que sempre ajudaram muito a cidade de Canela e que também estão sendo prejudicados, os moradores lá de baixo. A gente é consciente disso. Agora, nós estamos, o Gilberto tentar numa luta buscando 10 milhões a fundo perdido. Né? É bem melhor esperar um pouquinho, conseguir os 10 milhões a fundo perdido, do que pegar 10 milhões com financiamento, tem que pagar esse financiamento. Então nós estamos com a expectativa que talvez ainda no final do ano o Gilberto consiga essa última liberação, porque agora, segundo a informação do próprio prefeito, né, ele esteve em Brasília, Cabelo, 15, 20 dias, né, onde assinou aquele convênio das 25 casas, e o secretário Volney da Defesa Civil garantiu que agora todos os óbices do processo foram sanados. O projeto agora é só basicamente a liberação mesmo. Que muita gente, inclusive alguns setores da imprensa escrita, disseram que essa verba não viria, né? Sabe, quando eu também li isso, tá? E na mesma hora liguei pro Gilberto, perguntei, e o Gilberto me disse essa palavra, falta de informação. E aí ele me disse, isso. É por isso que a gente pergunta e a gente não dá a informação sem antes ter a certeza. Não, e assim, eu mesmo, como vice-prefeito, quando eu li, Cabelo, levei um susto, né? Já liguei na hora pro Gilberto. Ele disse, não, falta de informação. Ninguém me ligou para saber a real história. E essa questão, Cabelo, dessa verba da Rota Panorâmica, eu que sou vice-prefeito, tá? Nem eu, tá? E nem o pessoal da Central de Projeto sabe tanto quanto o próprio Gilberto, porque ele acompanhou pessoalmente. Esse é um carimbo que o Gilberto matou no peito com a questão política, com insistência, com ligação. Gente, ele conseguiu trazer o secretário a Canela. Você lembra, Gabriel? No domingo à tarde, né? Ele e o deputado Joel estavam com o secretário lá na Rota Panorâmica. Aliás, o deputado Joel tem feito um trabalho insistente aqui para nossa região. Aqui, gente, de novo, sem cabelo, tu sabe que eu sou PDT, sou uma pessoa de esquerda, mas eu sou um cara que ama política e respeito muito as matizes políticas, porque tem muita gente boa na direita, muita gente boa na esquerda, muita gente ruim na esquerda, muita gente ruim na direita. O que a gente tem que ter serenidade para separar quem é do bem, quem realmente tem propósito. O deputado Joel tem sido um parceiro fantástico. Não é do meu partido, é dos meus amigos, é do PP, meus amigos do PP estão nos escutando. O deputado Joel, você tem que ter orgulho do deputado Joel. Tá? É um camarada que está presente em Gramado, está presente em Canela, está presente em São Chico, está presente em Igrejinha, que é a terra dele, todo Paranhana. Agora mesmo, Cabelo, a gente teve ali em Gramado na audiência pública, né? Ele foi uma das grandes vozes. Chegaram os deputados, mas o primeiro deputado, porque eu cheguei lá 8h30, né? O deputado estava lá. Já estava lá, conversamos, né? Ele se manifestou. Olha bem, o próprio PP é base de apoio do Eduardo Leite. E o deputado Joel publicamente se manifestou contrário, né, à questão dos pedágios. Então, foi bom falar, assim, a gente tem que fazer justiça a quem nos ajuda. Porque essa questão dos deputados aqui, ano que vem tem eleição, pessoal. Eu faço um pedido a toda a região, votem em quem ajuda a região e não em quem vem fazer um galeto e largar foguete. Porque infelizmente a gente manda voto para todo lugar, e agora que a gente tem que sentar com alguém para ver demandas da região, tem gente que não está nem aí para nós. O prefeito Gilberto, eu mesmo, nossos secretários, nossos vereadores, inclusive até os da oposição, a gente sabe quem ajuda Canela. Então eu peço à população, se informem, votem quem ajuda Canela. Quem não ajuda Canela, manda procurar voto em outro lugar.
É isso aí. A gente tem que olhar um pouco o nosso umbigo também, que é importante, né? Se ninguém nos ajudar... É isso aí. Mas então, Cabelo, da Rota Panorâmica aqui, assim, ó, infelizmente ainda não tivemos o sucesso que a gente esperava já ter. Eu e o Gilberto esperávamos que nesse momento a gente já tivesse com a licitação aberta, tá? Nos cabe sim um pedido respeitoso de desculpa àquelas pessoas, mas uma coisa eu posso dizer, não faltou da minha parte nem do Gilberto, muita seriedade, muito trabalho e muito profissionalismo na condução desse processo. Perfeito. Já que a gente vai falar sobre diversos assuntos, né? Não adianta, né, Tolão? São dois assuntos que dominam as pautas, mas o principal, acho que desse ano é saúde, né? Não adianta a gente dizer que não. Como que tu vê essa questão do hospital? A gente vê reclamações, isso sempre vai ter, não adianta, né? É o momento mais frágil da vida das pessoas e elas precisam do hospital, mas ao mesmo tempo a gente entende que precisa evoluir. Seja na busca por um parceiro para o hospital, porque a gente sabe do gap que tem financeiro, todo mês a prefeitura tem que botar um a mais, porque o hospital não se paga sozinho. Como que tá para vocês esse primeiro ano, não apenas em relação ao hospital, mas em relação a todo o sistema de saúde do município? Na verdade, sim, na questão da saúde, sabe, eu quero aqui tirar o chapéu, o secretário Jean tem sido incansável. O Jean é um camarada que entende muito a rotina do SUS, e isso é outra coisa fundamental, porque às vezes as pessoas dizem, eu preciso da cirurgia tal. Tá. Eu mesmo, Cabelo, não domino toda a complexidade do SUS. Aí tu vai sentar, tu vai ver aquela cirurgia, ela às vezes não é ofertada nem pelo Estado, né? E aí às vezes tu tem que dizer pra pessoa, Cabelo, tu tem que ir pra justiça. Só a justiça vai mandar fazer tal procedimento. É muito ruim isso, é muito ruim, porque nesse momento tu tem toda a razão. Quando alguém da família está doente, toda a família está doente. Tá? É um momento muito frágil, é um momento muito instável daquela família. Então a primeira coisa, e essa é uma luta que a gente tem feito desde o começo do ano, isso é um pedido especial aos nossos postos de saúde, à nossa Secretaria de Saúde, ao nosso hospital. O primeiro passo do atendimento chama-se acolhimento. Tá? A pessoa que procura esse serviço, gente, ela não está em festa, pelo contrário, ela está abatida, está triste. Sim. Ela precisa ser recebida e acolhida. E muitas vezes nesse acolhimento a gente descobre coisas, Cabelo, que simplificam muito o restante do atendimento. Agora, se tu não acolhe, a pessoa se fecha e fica sofrendo cada vez mais. Então, a primeira questão que eu faço esse pedido, e a gente tem colhido algumas questões bacanas de alguns postos, né, é a questão do acolhimento. Depois, a seguinte questão é a do atendimento realmente, mesmo assim, muito responsável, enxergando aquele paciente para poder encaminhar adiante. Isso vale no hospital. O hospital seria mais aquela questão da urgência e emergência, né, Cabelo? Nós temos, aqui mesmo na Rádio Clube eu disse várias vezes, nós temos uma deficiência, para mim, no sistema todo, que é o quê? Nós temos tínhamos mais equipes de PSF, de saúde de família, para trabalhar o atendimento mais preventivo, inclusive com levantamento em todas as casas do município. Não temos. Aí vem os postos de saúde, e aí nós temos entre o posto de saúde e o hospital, né, a gente faz um tratamento direto. Tem ainda um outro serviço intermediário que pudesse represar todas aquelas questões um pouco menores. Baixa complexidade. Exatamente. Que não precisasse da internação. Porque vai tudo para o hospital e a gente joga no hospital uma carga desumana. E eu entendo as pessoas. A pessoa procura o hospital, não procura por farra, por festa, ela procura o que precisa. E ela vê no hospital, e ainda assim, Cabelo, ela deposita no hospital uma grande esperança. Sabe, né? Que eu sonho, tô falando com uma UPA em Canela, mas eu sempre digo, né, que a gente deveria muito pensar não apenas num hospital regional, mas também, de repente, não sei de forma fazer isso, uma UPA regional. Cabelo, um lado tem um hospital, outro lado tem uma UPA, alguma coisa que funcionasse para ambos os lados. O Gilberto já protocolou no Ministério da Saúde, né, o pedido da UPA, tá? Que era um compromisso de campanha. Essas questões assim, muitas vezes a gente assume o compromisso da campanha, se tu vai conseguir realizá-los, muitas vezes tu tem outras dificuldades, mas tu não pode deixar de tentar. E o Gilberto, se eu não me engano, em março protocolou já o pedido da UPA. Isso não avançou, tá? A questão toda, Cabelo, por exemplo assim, uma vez eu conversei com o Dr. Zé Agnello, né? Meu pediatra. Eu fui primeiro secretário de saúde municipalizado, e a pessoa que mais me ajudou foi o Dr. Zé Agnello, de partidos diferentes. O Dr. Zé Agnello, não sabe, era PP, não sei se é hoje, ele não milita tanto no político, ele é mais, o partido dele é Canela, mas ele era PP na época, ligado ao PP e tal, e, né, sentei com ele, passou várias coisas. Agora, depois da eleição, conversando com ele, fui na casa dele visitar, agradecer novamente tudo que ele sempre foi tão bacana comigo. E ele dizia, Cabelo, que talvez a gente, Canela e Gramado, isso assim, nós nos apequenamos como região. Talvez ele devesse pensar, Cabelo, várias soluções
regionais. Por exemplo, o Dr. Zagnello, ele sonharia com um grande hospital regional, e aí os 2 hospitais de Canela e Gramado seriam hospitais intermediários, quase uma UPA, para os pequenos atendimentos. Sim, né? pode ser, né? também. E olha só, isso seria maravilhoso. Mas, Cabelo, a dificuldade, o ruim dessas questões macro, é que tu não consegue um fórum amplo de discussão. Né? Eu quero Canela, eu quero Gramado. Eu sempre brinco, se depender, já falei aqui na rádio, né? Se a gente tivesse na Avenida Canela Gramado um baita corpo de bombeiros, nós estaríamos todos os equipamentos num lugar só. Mas nós temos que ter um lá em Canela e em Gramado, um belo quartel da brigada, só um ali. Nós temos que ter um lá e um aqui. Ou seja, a gente faz tudo separado e paga o dobro. É a brincadeira, é como o Grêmio Internacional. Pra mim, Cabelo, assim, eu sou gremista roxo. Pra maior bobagem, o Grêmio deve ter 2 estádios. Nós tivéssemos um grande estádio em Porto Alegre. Como é Milan e Inter de Milão, né? Mas nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no fundo, Cabelo, falta grandeza para as pessoas discutirem temas macro. Entende? Né? E aí a gente gasta em dobro. Desculpa o desabafo, mas essa é a verdade. Eu concordo contigo. E agora, assim, eu sempre falava isso de uma forma mais comunitária, e hoje eu falo de uma forma mais política e administrativa. Falta grandeza de todos nós discutirmos questões macro entre Canela e Gramado. A própria questão da mobilidade. Tá? Nós temos que pensar a mobilidade urbana de Canela e Gramado, ligando as 2 cidades por várias vias alternativas. O que nós temos? A Canela Gramado, que era enorme quando fizeram 88. Eu me lembro que conversei com o engenheiro Julião do Dyer, né? E ele acompanhou as obras, porque quem fez a obra foi a Mendes Júnior, né? E o engenheiro Julião diz assim: eu achava aquilo grande. Ele disse assim: não dou 10 anos, tu vai ver que é pequena. E é verdade. Se confirmou. Exatamente. E nós estamos com a Gramado Canela entupida. Daí agora surgiu a do Caracol. Gente, nós temos que ter 5 ou 6 vias alternativas da Gramado. Precisa. 8h23, um rápido intervalo. Na sequência, seguimos o bate-papo de hoje aqui com o Gilberto Tegner, o vice-prefeito de Canela, o Tolão. Voltou. Grande Jornal Regional.